Olá pessoal, boa noite, tudo bom com vocês? Acho que tá conectando aí. Bom, começou. Olá, boa noite, tudo bom? Hoje não é o Pedro que tá por aqui, né? Não precisem sair correndo, esse é o Instagram do Gear Tips ainda e sempre será. Eu sou a Jéssica Marinho. Algumas pessoas já me conhecem aí por... Sou aquela pessoa que fica mandando e-mail pra vocês. Quem já recebeu algum e-mail meu, pode deixar aí. Eu, Jéssica, eu conheço você por e-mail. Então é a primeira vez que eu tô fazendo aqui live. Pedro tá aqui, ó. Pedro tá no chat. Então é a primeira vez que eu tô aqui fazendo live com vocês, saindo um pouquinho dos bastidores e entrando aqui em ação. Eu tô esperando a Laila entrar e, ó, caiaque. Já recebeu vários e-mails meus, né? Então, sou eu sou a Jéssica. Então, sempre converso muito com vocês o Pedro, então, recebe e-mail meu e 24 horas por dia. Eu converso muito com o pessoal durante os congressos. Laila, assim que eu... a Laila entrou. Eu vou chamar a Laila, nós vamos conversar hoje sobre Monte Roraima. Quem já conheceu o Monte Roraima, quem já foi, quem tem vontade de conhecer, escreve aí pra mim. Deixa eu só aceitar aqui a Laila. Um instante. Opa! Laila, deixa eu achar aqui a Laila, gente. Laila, você consegue me mandar a solicitação, por favor? Já encontrei. Sonho, Marta, verdade. Sonho, Monte Roraima é incrível. Incrível. A Laila tá entrando. Olá, Laila. Olá, Jéssica, boa noite. Boa noite a galera que tá aqui todinha. Boa noite, tudo bom com você? Como é que tá aí? Tudo ótimo. Você consegue me ouvir bem, Jéssica? Tô ouvindo bem. Você tá me ouvindo também? Tô me ouvindo. A sua voz abaixou um pouquinho, mas dá para ouvir bem. Pessoal, escreve aí. Vocês estão ouvindo bem eu e a Laila? Como é que tá aí? Vou tirar isso. Além de escrever, galera que tá aí, que é do Gear Tips, a audiência do Gear Tips, já começa a apertar no coraçãozinho aí, já começa a apertar no aviãozinho do lado e compartilha essa live se você acha que tem alguém interessado em conhecer o Monte Roraima. Já convida a galera toda para participar da nossa live, hein? Com certeza, gente. É só clicar nesse aviãozinho que tá logo aí embaixo que vocês conseguem enviar essa live para outras pessoas. Que bom. Bom, a Marcela disse que tá ouvindo legal a gente. Então, vamos começar, Laila. Eu quero pedir para você se apresentar para o pessoal. Seja bem-vinda ao Gear Tips aqui mais uma vez, nesse papo outdoor. Então, se apresenta para o pessoal, por favor. Então, vamos lá. Bom, eu sou a Laila, sou guia da agência Mantra Adventure. E a Mantra, ela promove expedições, tanto no Brasil quanto fora do Brasil também. E um dos nossos carros-chefes, um dos nossos queridinhos, é justamente a expedição para o Monte Roraima, que a gente já opera há alguns anos. E eu sempre faço questão de acompanhar a maioria das expedições. É um dos roteiros que eu sou mais apaixonada. Já tive a oportunidade de estar no Monte Roraima muitas vezes. E hoje a gente vai bater um papo aí, tirar dúvida da galera e falar um pouquinho mais. E até desmistificar um pouquinho. Será que é tão difícil? Como é que funciona um trekking? Uma expedição um pouco mais longa, como essa para o Monte Roraima. Isso aí, galera. Vai dando coraçãozinho e compartilha a live aí com o pessoal, hein? Hoje a gente vai falar o passo a passo de como é a trilha, o que acontece, os locais de pernoite, o famoso local onde que eu vou no banheiro durante a trilha, pra gente poder vou mostrar para vocês algumas fotos. Deixa eu até tentar colocar alguma foto aqui pra gente poder começar esse bate-papo. E, gente, quem tiver alguma dúvida, pode deixar aí nos comentários, deixa aí nos comentários que a gente vai também respondendo durante essa transmissão, combinado? Então, para a gente poder começar, Laila, vamos lá, começar. Passo inicial.
quero ir Tá, ao então, Monte Roraima. Tô louca pra ir no Monte Roraima com você. É, o que que eu preciso me preparar, decidir para o Monte Roraima? O que que eu preciso fazer primeiro? Primeiro passo. bom, então vamos começar do começo, né? Primeiro passo que as pessoas sempre me perguntam é o seguinte: precisa ter experiência para fazer um trekking ao Monte Roraima? Precisa já ter uma experiência prévia de trekking, já ter realizado alguma travessia ou alguma coisa mais complexa? A resposta é não. Claro que quanto mais experiência as pessoas tiverem, mais elas vão conseguir aproveitar e desfrutar da caminhada, dos acampamentos e tudo mais. O que é necessário, Jéssica, é que as pessoas tenham um bom preparo físico. Então, alguém que pratica esporte, que corre, que nada, que joga alguma coisa, enfim, que tenha um bom preparo físico, mesmo que ela não tenha experiência, é possível fazer o trek para o Monte Roraima. Porque o Monte Roraima ele não é um trekking técnico. Então, não precisa de utilização de equipamentos específicos de escalada, por exemplo, não vai fazer rapel, nada disso. Então, se as pessoas tiverem um bom preparo físico, ela já consegue participar de um trekking para o Monte Roraima. É claro que quanto mais experiência tiver, mais vai aproveitar, até porque passamos vários dias acampando, e aí, para que o acampamento não seja uma novidade, as pessoas podem estranhar, ter dificuldade para dormir em barraca, é legal que já tenha tido uma experiência antes de ir para uma experiência maior, né? Então, fazer aí uma travessia de 2 dias, 3 dias, para experimentar como é que é e depois se aventurar numa expedição um pouco maior, como é essa do Monte Roraima, que dura em média 6, 7 dias de caminhada. Então, são 6, 7 dias dormindo em barraca e tendo uma vivência completamente diferente do que a gente está acostumado no nosso dia a dia. E aí, por onde que a gente começa, né? Quando quer ir para o Monte Roraima, por onde que a gente começa? Primeiro passo, a gente precisa chegar em Boa Vista. Então, é em Boa Vista, onde é o ponto de encontro para toda a galera que vai aí para o trekking ao Monte Roraima. E onde fica a Boa Vista? Só para deixar claro aí para o pessoal. Boa pergunta, porque muita gente tem dúvida. Para Boa onde eu Vista vou fica ter no que extremo. comprar o meu voo? Para qual local? Isso. Então, Boa Vista ainda é Brasil, então é um voo nacional, não precisa de visto, não precisa de passaporte, nada disso. Ele fica no extremo norte de São Paulo e é a capital de Roraima, né? Então é para lá que as pessoas precisam comprar o voo ou se locomover até Boa Vista. De Boa Vista, todo o trekking do Monte Roraima é feito por dentro da Venezuela. Aí tinham falado que o som sumiu, mas voltou, né, Voltou. galera? Voltou. Então tá bom. Todo o trekking do Monte Roraima ele é feito dentro da Venezuela. Então, de Boa Vista, a gente vai por terra até a Venezuela e o trekking, a única maneira de ascensão ao Monte Roraima é através do lado venezuelano. Então, por isso que a gente precisa ir até a Venezuela para começar esse trekking. Então, quem vai com a mantra, por exemplo, essa parte ninguém precisa se preocupar, porque já está incluído num pacote esse transfer, né? Essa locomoção de Boa Vista para Venezuela. Ah, legal. A Cris está perguntando se precisa levar RG ou passaporte. Como é voo nacional, precisa levar RG, mas aí precisa do passaporte para algum. Não. Para entrar na Venezuela, a gente passa pela fronteira, então só que a gente passa por terra. E para entrar na Venezuela não é necessário passaporte. Pode ser o passaporte ou o RG original, em bom estado e recente. Não pode ser um RG, eu criança lá, que aí não adianta. Então tem que ser um RG mais recente que esteja em bom estado. E falando em documentação, uma outra coisa que é obrigatório é a carteira nacional, a carteira internacional de vacina com a vacina da febre amarela. Muitas vezes eles nem pedem, mas é obrigatório. Então tem que levar essa carteira internacional de vacina. E outra questão importante é que os documentos válidos são passaporte ou RG. Tem muita gente que quer entrar com carteira de habilitação, por exemplo. Não é válida. Aliás, não é válida para a gente viajar para qualquer outro país. Carteira nacional de habilitação é válido dentro do Brasil. E muitas vezes, às vezes, por mais que a gente informe, chega lá a pessoa fala, putz, eu esqueci meu RG, eu tô só com a minha carteira nacional de habilitação.
não vale. Precisa ser o RG e a carteira internacional de vacina. Ah, perfeito. E Laila, aí cheguei em Boa Vista, certo? A atividade do Monte Roraima toda, incluindo o dia que eu chego em Boa Vista e o dia que eu vou embora, ela dura quantos dias? Então, o Monte Roraima ele é muito grande, né? Então, existem vários tipos de roteiro diferentes, dependendo do quanto você vai explorar o cume do Roraima. O que difere é a quantidade de noites que se passa no cume. A Mantra, ela faz expedições com 2 ou 3 noites no cume. Então, quando são com 2 noites no cume, são 6 dias de expedição. E 3 noites no cume, são 7 dias de expedição. Só que aí tem o deslocamento, tem toda essa logística. Então, tem uma noite em Boa Vista, a gente passa uma noite em Santa Helena, que já é na Venezuela também. Então, a expedição, ao todo, ela vai durar 9 ou 10 dias, contando com todo o deslocamento, com tudo. Ui, calma aí. Virou a tela. Voltou. Perfeito. E Laila, durante 9 dias é o maior roteiro, né? O roteiro com tempo maior. Esse 10 roteiro dias de com 9 tempo dias. maior, certo? Oi? 10 dias com tempo maior. 10 dias com tempo maior. E qual é a melhor época que você aconselha para fazer o Monte Roraima? Tem isso? Tem. As pessoas sempre me perguntam, tem muita gente que tem medo de frio, né? Aí sempre me perguntam a respeito da temperatura lá no Monte Roraima. Mas antes de falar da temperatura do Monte Roraima, eu quero propor uma coisa aqui para todo mundo que está assistindo. A gente tem aqui agora, Jéssica, 43 pessoas assistindo. Vamos fazer o seguinte, se esse número chegar, tá aumentando. Se esse número chegar a 55 pessoas, eu vou dar um presente para todo mundo que está assistindo essa live. Gostei, já estou gostando disso. Ótimo. Lá no Monte Roraima, a gente tem um lugar que na volta a gente passa numa comunidade indígena para poder comprar artesanatos. E eles fazem esses colarzinhos aqui que tem o Monte Roraima. Ó, eu tenho um aqui que tá novinho. Então, eu vou fazer o seguinte. Se a gente chegar a 55 pessoas, já começa a compartilhar essa live, apertar no aviãozinho e mandar para todo mundo que vocês conhecem. Se a gente chegar em 55, todo mundo printa a tela, posta nos stories marcando Gear Tips e a Mantra Adventure, e eu vou fazer um sorteio com todo mundo que postar aí com 55 ou mais pessoas na nossa live. Então já começa a compartilhar. Claro, todo mundo. Aí você tem que printar também e postar no seu Instagram. Chegou no 55, printa, e aí a gente faz o sorteio, e aí eu envio para o Brasil todo. Mesmo se tiver galera que seja de outros estados, mando para qualquer lugar. Esse colarzinho aqui, que veio do Monte Roraima, que já está energizado lá, toda a energia maravilhosa do Monte Roraima. Aí a Leila dizendo que tá querendo. Muito então, bora compartilhar mais com todo mundo. Ó, 52. Ó, já estamos 52. Bora lá, é 55. Bom, chegou no 55, printa a tela, hein, gente? Mas não printa a tela com a tia Laila fazendo careta. Por favor. Perfeito. Muito bom. Respondendo aí a questão de melhor época para ir para o Monte Roraima. O Monte Roraima, ele está bem ali na linha do Equador, muito próximo à linha do Equador. Então, a temperatura, ela não muda muito no decorrer do ano. Então, ela sempre vai ser mais quente na parte de baixo. Aê, printa aí, galera! Deixa eu fazer carinho bonitinho. Printa aí, galera. E, ó, acabando a live, não é agora, hein? Acabando a live, coloca lá nos seus stories, marcando a Mantra Adventure e a Gear Tips. Todo mundo que marcar vai estar concorrendo ao colarzinho que veio direto ali do Monte Roraima, hein? Feito pelos índios Pemons da região. Muito bom. É isso aí, a Alessandra printou, uma galera. Então bora aí, continua aí, gente. Muito bom. Vamos lá. Então, voltando à temperatura. Essa foto, é a época para ir para o Monte Roraima. Essa foto que você colocou aí é a foto do primeiro dia de caminhada. Então, no primeiro, no segundo dia, durante o dia, vai fazer bastante calor, independente da época do ano que a gente vai. Mas lá no cume, independente da época também, é muito frio por conta da altitude. O que vai mudar o Monte Roraima de melhor época é a época de chuvas. Então, diferente do que a gente tem aqui no sul e sudeste, onde o inverno é a melhor época para a gente ir para a montanha, porque chove menos,
Lá no Monte Roraima vai ser o contrário. O inverno é o período mais chuvoso e o verão é o período mais seco. Então, final do ano e começo do ano são os melhores períodos para se ir para o Monte Roraima. Mas lá é um lugar muito instável. Então, vai muito da sorte de quem vai também. Pode ser que chegue lá no meio do ano e não pegue chuva. E pode ir no final do ano também chover. Como lá é um lugar muito úmido, eu sempre digo que pelo menos um dia vai chover. Então, tem que ir preparado para a chuva, porque com certeza... E lá, Jéssica, é interessante que os índios locais, eles têm uma lenda que diz que quando o grupo está bem entrosado, não chove. Agora, quando o grupo tá com picuinha, um não vai com a cara do outro, aí pode ter certeza que o tempo fecha. Então, galera que vai pro Monte Roraima tem que estar bem unido, tem que ser um grupo bem legal, que aí é tempo bom, sem dúvida nenhuma. Choveu. Essa trip, olha só esse céu! Esse grupo foi maravilhoso. Foi o último grupo que nós fomos no carnaval desse ano. Ó, a Cris que printou aí, ela está inclusive aí nessa foto. E não choveu. Choveu, teve dia que choveu um pouquinho, mas olha esse céu. Esse lugar é um lugar que geralmente está muito nublado. E a gente foi agraciado com esse céu azul maravilhoso. Aí já é lá no topo, é num atrativo que chama La Ventana. Então a gente está no Monte Roraima, com vista, assim, atrás vocês estão vendo que tem uma parede, né, rochosa. É um outro tepui, que é o Cuquenã, que é lindo também. Então, esse lugar é um ponto que todo mundo vai lá quando vai para o Monte Roraima, que chama La Ventana. Entra já na questão que você falou que o grupo estava unido e o tempo ficou bom, né? Olha só, a energia desse grupo foi um grupo muito gostoso. A gente passou o carnaval lá, então a gente fez o nosso baile de carnaval no acampamento com colar de Havaiana. Teve festa de carnaval no Cume do Roraima. Legal. Agora vamos passar para o dia a dia de caminhada, para o pessoal conhecer como que é o cada dia da caminhada para o Monte Roraima, até chegar no topo do Monte Roraima. Vamos lá. Cheguei em Boa Vista, vou para uma pousada, vou para um hotel, certo? Isso. Ó, eu vou passar as informações de acordo com o que a gente faz na Mantra. Claro que quando as pessoas vão com outras agências, isso tem algumas diferenças. Mas basicamente tudo muito parecido. Então, mesmo quem está me assistindo que já fechou com alguma outra agência ou com algum outro guia, dá para se basear em como é o roteiro da Mantra, tá? Antes, tem gente me perguntando quando que vai ser o sorteio. Eu vou esperar 24 horas para dar tempo de todo mundo colocar nos stories. E aí eu faço o sorteio no Instagram da Mantra. E deixo nos stories lá para todo mundo acompanhar também. E compartilho com o Instagram do Gear Tips também, tá bom? E continua compartilhando a live aí, hein, galera? E dando coraçãozinho. Isso bom. Mesmo. Ó, gente, calma aí rapidinho. O pessoal que tá fazendo algumas perguntas sobre equipamentos, o que levar, o que vai precisar de barraca de camping, mochila, quanto tempo de trilha por dia. A gente já vai entrar nesse assunto agora, porque a Laila vai começar a falar sobre o dia a dia da caminhada, da expedição. Isso. Lembrando que quando a gente fala de equipamento para o Monte Roraima, dá para aproveitar para vários outros trekkings também. Então, fica aqui na live que vocês vão poder aprender bastante coisa. E quem tiver sugestão, vai colocando aqui nos comentários que a gente vai respondendo. Bom, chegando lá em Boa Vista, já tem um hotel reservado, que a gente fica no Hotel Aipana, que é um dos melhores hotéis de Boa Vista. Então, eu falo que a expedição começa bem Nutella, né? Então, um hotel gostoso, piscina, um café da manhã maravilhoso. Os quartos são ótimos, então é tudo muito bem estruturado e muito gostoso já para recepcionar todo mundo. Lá no hotel a gente tem o nosso primeiro briefing, então é onde nós vamos nos encontrar e já esmiuçar um pouquinho do dia a dia do Roraima, como é que vai ser esse dia a dia, né? Até porque nós temos pessoas que vêm do Brasil todo. Então o nosso primeiro encontro, primeiro contato do grupo mesmo, é em Boa Vista, né? Porque a gente sempre tem pessoas que vêm de outros estados e nos encontramos todo mundo lá. De Boa Vista, a gente dorme lá, segundo dia, com o nosso transporte, que é uma van. A gente vai, então, para a Venezuela, para uma cidade que chama Santa Helena de Huairén. Santa Helena é uma cidade bem do ladinho da fronteira, né? Então, é a primeira cidade do lado venezuelano. Lá a gente fica numa pousada, dorme lá, janta em Santa Helena e nos preparamos, arrumamos tudo bonitinho para começar a expedição.
Eu vi que perguntaram se precisa levar a mochila, a barraca, tudo isso. As coisas que são coletivas, como, por exemplo, a barraca, toda a parte de alimentação, a cozinha, os cozinheiros, tudo isso já está incluído no pacote. Ninguém precisa se preocupar com essa questão. Agora, tudo que for de uso pessoal, cada um precisa levar o seu. Então, tem que levar a mochila cargueira, saco de dormir, isolante térmico e as roupas que vai utilizar durante toda a expedição. Lembrando que lá no Monte Roraima, nós temos também a opção de quem quiser contratar um carregador particular. Esse carregador vai levar a sua mochila. Então, você vai conseguir desfrutar melhor a caminhada, sem a necessidade de carregar peso. E, às vezes, tem pessoas que têm problema na coluna, ou pessoas que não têm um preparo físico tão bom, e, se quiserem, tem essa opção também, que é muito bacana. Então, isso faz com que mais pessoas possam visitar o Monte Roraima. Esses carregadores carregam a mochila dos clientes num cestos, igual esse aqui que está aqui atrás, ó, que são chamados de guajari. Claro que esse aqui é um pequenininho, eles carregam num cestos enormes. Acho que eu até te mandei uma foto aí de um carregador com guajari bem grandão. Deixa eu ver. E aí tem essa possibilidade de contratar o carregador particular. No dia que a gente começa a expedição, então no primeiro dia é esse dessa foto. É um dia que nós caminhamos um pouco mais, são 14 quilômetros aproximadamente até o primeiro acampamento. Só que são 14 quilômetros mais tranquilos, o desnível não é tão acentuado, a trilha é bem aberta, então são 14 quilômetros mais tranquilos. Às vezes as pessoas sentem um pouco mais de cansaço porque é o primeiro dia. Então o corpo ainda não está acostumado, a ansiedade é muito grande. Mas o que é legal é que desde o comecinho, olha lá o guajari, tá vendo esse daí mesmo? É essa mochilona. Acho que nessa desde foto o primeiro dá pra ver dia, melhor. A mochila desde o primeiro gigante. dia, a gente já começa a caminhar olhando para o Monte Roraima. Então ele vai se aproximando cada vez mais. E essa foto que você colocou agora já é a foto no primeiro acampamento. Então, no final do primeiro dia, é nesse lugar aí que a gente dorme. Então, assim, Laila, quantas horas, em média, de caminhada nesse primeiro dia até chegar no acampamento? No primeiro dia, como é uma caminhada mais longa, mas é uma caminhada relativamente fácil, a gente demora em torno de 4 a 6 horas para chegar no acampamento. Aí depende muito do ritmo do grupo, né? Então, a gente consegue... Normalmente, começamos a caminhar um pouco mais tarde, porque como é o primeiro dia, tem o deslocamento de Santa Helena até a comunidade indígena de Paratepui, que é onde a gente começa a caminhada. Esse percurso é feito num transporte 4x4, porque a estrada é bem ruim. Então, já começa a aventura desde lá de antes de começar a trilha mesmo. Então, nós chegamos por volta de 10h30, 11 horas. E até arrumar tudo, porque é uma logística muito grande. Só para você ter uma ideia, Jéssica, para um grupo de 10 pessoas, nós temos mais ou menos de 8 a 10 trabalhadores na equipe também. Então, é praticamente um por um. Então, é uma logística gigantesca. E aí, a gente começa a andar aí por volta de meio-dia. Então, chega no acampamento em torno de 4 horas da tarde. E aí, dá tempo de tomar um banho gostoso no rio, de aproveitar bem, de descansar bastante. E como que são assim? Tem obstáculos no primeiro dia? Ou é o dia mais tranquilo? Como que é? Não, é um dia Por exemplo, tranquilo. isso aqui é no primeiro dia? Isso é no segundo dia. No segundo dia, quando a gente atravessa Então, vou esse rio. tirar aqui para botar depois. No primeiro dia não tem. A gente atravessa alguns rios, mas são rios pequenos, então tem água durante o caminho, dá para a gente captar água durante a caminhada. Importante ressaltar que é preciso levar alguma coisa para purificar a água, como clorim, por exemplo. Então, não se deve tomar água no Roraima sem purificar de jeito nenhum. E uma coisa que eu sempre gosto de deixar o pessoal atento é o seguinte: toda a parte de alimentação está incluída. Então, não adianta... Isso não é só com a Mantra. Com a maioria das agências, a alimentação já está incluída. Então, quando você... Não adianta nada você purificar a sua água e aí, na hora do jantar, você tomar um suco com a água que foi feita do rio que não foi purificada. Então, um cuidado que a Mantra tem, que eu tenho e que eu observo de perto, é que tudo que é utilizado para cozinhar, tudo que a gente vai consumir, a água é purificada. Então, todo mundo tem que ficar atento
quanto a isso. Porque às vezes a pessoa acaba passando mal e fala, mas eu purifiquei, coloquei o clorinho em toda a água que eu tomei. Só que aí você acaba tomando um suco com a água que foi preparada lá e que não foi purificada com clorinho ou com nenhum outro produto para isso. Então, essa é uma questão que você tem que tomar muito cuidado. Perfeito. No primeiro dia, a gente tem muito ponto de captação de água, atravessa rio, mas a maioria tem uma pontezinha por cima. Então, a caminhada é bem tranquila. Logo no comecinho tem uma subida, aí a galera me xinga bastante, porque fala assim, pô, você falou que o desnível não era acentuado. Mas é só para dar aquela acelerada no coração, e depois a gente já desce um pouquinho mais até o primeiro acampamento. Mas é uma caminhada relativamente tranquila, apesar de ser um pouco mais longa, tem aí 14 quilômetros. Bacana. E Laila, nesses pontos de acampamento, como que é a estrutura? Tem estrutura como cozinha, banheiro? Como que funciona isso? Todos os acampamentos lá no Monte Roraima, a gente faz um acampamento que é chamado de acampamento selvagem, que é onde não tem estrutura. Nesse primeiro, ainda tem algumas casinhas de pau a pique. Nesse daí, acho que não sei se vai dar para ver, que tá bem atrás de você aparecendo aí. Mas tem algumas casinhas que servem de apoio para as equipes. É onde a equipe de apoio vai utilizar para cozinhar. Então, os clientes não têm acesso, a gente dorme em barracas, né? Então, todas as noites a gente dorme em barraca. Mas aí, nesse primeiro acampamento, ainda tem uma pequena estrutura que eles podem utilizar para cozinhar, por exemplo, se chove. Do segundo acampamento para frente, já não tem mais essa estrutura. Então, é tudo acampamento selvagem mesmo. E lá no cume do Roraima, a gente acampa em algumas grutas, né? Algumas cavernas, que eles chamam lá de hotéis. Então, tem vários hotéis lá no cume do Roraima e cada grupo fica em um diferente. Que luxo! Olha, faz cocô em terra, então vamos lá, vamos falar um pouco sobre essa parte polêmica do cocô, do Monte Roraima. Ó, galera que já foi pro Roraima. Vou postar uma foto aqui e a Laila vai continuar. Ficou logo atrás de mim, mas nessa foto fica melhor. Bom, Aê. dá pra ver. Dá pra ver. A galera que já foi pro Roraima comigo já pode, inclusive, comentar aí como é que foi a experiência de fazer cocô olhando essa paisagem maravilhosa, Jéssica. Não existe no mundo banheiro mais bonito do que o banheiro do Roraima. E respondendo aqui, quem perguntou se a gente enterra? A Ventrilhar, né? Perguntou se enterra. Não, lá a gente não enterra. Lá no Monte Roraima é um esquema de shut tub também. Só que são shut tubs grandões, que são para o grupo todo. E para isso tem carregadores especiais para essa parte do banheiro. Então, sim, a gente tem um carregador para cocô. E aí, monta essa barraquinha que está aparecendo aí, que é essa barraquinha que parece um vestiário. Ó, a Cris falando que é a melhor vista de banheiro. E é mesmo, gente. Dá até para você usar o banheiro com a porta aberta. Que aí você fica ali, ó, se distraindo com essa vista linda. Então, dentro dessa barraquinha, a gente coloca uma espécie de um banquinho sem um assento. No lugar do assento do banquinho, a gente coloca um assento de privada. Uhum. Então, é super confortável. Nesse assento de privada, a gente coloca um saquinho. Dentro desse saquinho, cal. O cal vai fazer com que tire um pouco da umidade das fezes, né? E tire o cheiro também. E aí você vai fazer o que precisa fazer, lacra o seu saquinho. Dentro do banheiro a gente costuma colocar uns adesivos com o nome da pessoa para você identificar o seu saquinho também. Mentira, não precisa identificar. Você tem que fazer um exame. Aí depois pode fazer massinha de modelar com o formato do Roraima. Tem um monte de coisa que dá para fazer. Não. E aí a gente deixa lá do lado de fora. Você tá vendo que do lado de fora tem já umas sacolinhas aí, inclusive na foto. E aí tem um carregador que vai transportar esses dejetos. Então não é enterrado e nada fica na montanha. Isso para o número 2, é claro. O número 1 a gente faz no matinho. E então só o número 2 que a gente usa para as meninas é um pouco difícil, porque a gente precisa treinar, né? Porque geralmente sai os dois juntos, assim, né? Então a dificuldade é um pouco maior, mas dá para treinar. Vai antes, faz um xixi, depois vai e vai fazer o número 2. Gente, olha que luxo. Quem é que não quer ir pro Monte Roraima e usar um banheiro desse com essa vista? Comenta aí pra gente, comenta. Não, e assim, é super confortável, é limpo, é muito tranquilo essa parte do banheiro, que é uma parte que as pessoas, e principalmente as mulheres,
ficam muito preocupadas. Ah, mas eu vou acampar, e banheiro, e são muitos dias, né? Porque quando é uma expedição de 2 dias, às vezes as pessoas acabam nem precisando, né? E fazer lá o número 2. Mas uma expedição de 6, 7 dias não tem como. Então, precisa mesmo fazer, precisa se alimentar bem. E necessidades fisiológicas todo mundo tem. Então, seja feliz e olha, a melhor experiência é o cocô no Roraima. Perfeito, perfeito. E Laila, vamos passando aí para o segundo dia de caminhada, para você contar para a gente como que é esse segundo dia, se ele é parecido com o primeiro, ou se ele tem mais obstáculos, como que funciona esse segundo dia. Você já está quase me convencendo a ir para o Monte Roraima com você. Ela está conseguindo convencer. Opa, então até o final da live você já está com a passagem comprada. Daqui a pouco eu vou sair da live e vou comprar passagem aérea, né? Bora. Segundo dia é um dia mais curto em questão de quilometragem, então nós caminhamos aí em torno de 9 quilômetros e é um dia que a gente acampa na base do Roraima. Então a gente acampa no pezinho dele, ali dentro, ali na nossa cara. Só que é um dia que o desnível é um pouco mais acentuado, então nós temos mais subidas, o solo já é um pouco mais rochoso e tem a travessia de 2 rios. O primeiro rio, que é o rio Teque, que é o rio que a gente toma banho, e o segundo rio, que é esse que você acabou de colocar na foto, que é o rio Cuquenã. O rio Cuquenã é um rio um pouco mais caudaloso e se chove bastante, o nível dele acaba subindo também. Por isso que a gente conta com a ajuda de toda a equipe, de carregadores e de guias, para ajudar a galera a atravessar. Então, primeiro a gente atravessa a mochila de todo mundo e depois as pessoas vão atravessando. E ficam parados em pontos estratégicos, guias e carregadores, para auxiliar, para dar mão. Então, a gente sempre orienta que as pessoas atravessem o rio utilizando meia, porque a meia vai aderir mais no chão e não deixa escorregar. Diferente do que muita gente acha que tem tênis que é melhor e tal. A meia é a melhor coisa que tem para essa travessia, melhor, inclusive, do que atravessar descalço. E esse é o obstáculo que a gente tem de maior nesse segundo dia, que é a travessia desse rio. Não é nada perigoso, é um rio delicioso, que inclusive dá até para a gente dar um mergulho, tomar um banho nesse rio. Então é uma passagem super gostosa. Cara, que bacana. E assim, só para poder dar um recado pro pessoal, nós estamos aí na metade da live. Gente, quem ficar até o final, Já! uma surpresa para vocês, porque eu tô negociando aqui com a Laila para os nossos Gear Members, pessoal que faz parte do clube de benefícios do Gear Tips, nosso Gear Tips Club. Quem for Gear Members aí, escreve aí hashtag sou Gear Members pra gente poder conhecer vocês também, que no final a Laila vai fazer a gente vai fazer uma negociação aqui ao vivo. Lá vem a Jéssica querer me enrolar. Sobre essa expedição. Olha só, a Aninha que entrou aqui na live, a Aninha teve presente em das minhas primeiras guiadas. Ela foi logo no começo no Monte Roraima. Que legal ver por aqui. E tem gente me perguntando. Ela perguntou aqui quantos grupos, quantas pessoas você leva por grupo? No grupo. Então, lá o Monte Roraima é um trekking. Aqui, por exemplo, quando a gente vai fazer trekking na Mantiqueira e tal, os grupos são mais reduzidos. No Monte Roraima, a gente consegue ter uma estrutura maior. E lá também os acampamentos e tudo comportam uma quantidade um pouco maior. Mas a gente leva grupos de, no máximo, 15 pessoas. Para que a gente possa dar um atendimento mais individualizado, porque as pessoas tenham um contato maior também. E porque natureza não é lugar da gente fazer excursão, né? Então a gente vai num grupo de, no máximo, 15 pessoas. Tá bom, Marcela? Ah, bacana, bacana. Bom, finalizamos o segundo dia de caminhada, os obstáculos. Como que é o terceiro dia de caminhada? O terceiro dia é o que finalmente a gente sobe no Monte Roraima ou ainda não? Sim, o terceiro dia é o dia que a gente faz a ascensão, o ataque ao cume, né? Então a gente dorme no segundo dia na base do Roraima, que é onde todo mundo olha para ele e fala, gente, não dá para subir, porque é difícil de encontrar por onde vai subir, porque a gente vê um paredão de rocha na nossa frente. Mas tem uma via que a gente consegue subir. Então é o lugar que a gente vai fazer realmente a ascensão. É uma caminhada mais curta, essa daí que você está mostrando na foto. Então é uma caminhada a subida do Roraima, do campo base até o topo, dá em média de 3,5 km,
mas é uma subida bem acentuada, né? Então é a parte que tem um desnível mais acentuado. Só que chegando no topo não acabou. Quando chega no topo, a gente ainda tem que chegar até o acampamento. E aí depende do local de acampamento, porque o cume do Roraima é gigantesco e existem vários acampamentos espalhados. Os grupos não ficam juntos lá no cume. Então depende do local de acampamento para saber a distância que você vai caminhar nesse dia, né? No dia do ataque ao cume, para chegar até o acampamento. É o dia que acontece o famoso Vale das Lágrimas? Isso, Passo das Lágrimas. Passo das Lágrimas. É isso mesmo. É o dia que as pessoas têm mais ansiedade e se assustam mais, porque o Passo das Lágrimas nada mais é do que uma cachoeira que sai do topo do Roraima e a gente passa por baixo. E aí depende muito do clima, né? Então, por exemplo, se choveu num dia antes, o Passo das Lágrimas vai estar com mais água. Se tiver bastante seco, essa foto que você está mostrando, por exemplo, foi do carnaval agora. Então, o Passo das Lágrimas estava com pouquinha água. Vamos Então, tentar eram realmente colocar docinhas. um vídeo aqui só para o pessoal comparar. Vamos ver aqui. Olha, gente. Aí. Esse daí foi, então, tá vendo? Tá com pouquinhas gotinhas. Foi no carnaval. Olha, bem seco, ó, umas gotinhas caindo só. Então, eu falo que é o portal. A gente sai do planeta Terra e entra no planeta Roraima. Esse é o e passa aí também. É o Passo das Lágrimas. E em novembro, que aí é o outro videozinho que eu te mandei, a gente já pegou com muito mais água. O mesmo local, tá vendo? Caramba! Só que aí já tá com pouco, tá vendo? Um pouquinho mais de água. Pouquinho? Caramba! Olha lá. É isso aí, a gente Então, assim, a subida não é perigosa, a gente não passa do lado de nenhum abismo, então não tem perigo de cair, por exemplo, lá de cima, a não ser que a pessoa se jogue. As pedras não são escorregadias e a gente sobe com os guias que vão indicando quais que são os melhores locais para pisar. Então, não eu falo que é um lugar que realmente traz muita alegria. A Aninha tá aqui, no grupo dela choveu também. Então, a gente pegou bastante água. Eu já peguei lá de vários jeitos, Jéssica, com muita água, com pouca água, com mais ou menos. E a subida ela é igualmente linda de qualquer jeito, com chuva, sem chuva. Todo mundo acaba se divertindo bastante nessa passagem aí, que é o portal, que você sai do planeta Terra e passa para o planeta Roraima. Nossa, acho que é Harley, né? Escreveu, eu fiz o Monte Roraima em 2011 e foi a melhor experiência da minha vida. Que legal. Sim, eu imagino, viu? Porque da minha também, uma das melhores experiências. E cada vez que eu vou, eu já estive no Monte Roraima 11 vezes. Cada vez que eu vou é uma experiência nova. Então a gente acaba vendo coisas diferentes. O Monte Roraima, ele muda muito. Então quando chove, sai cachoeira de tudo que é lugar. Quando tá seco, a paisagem é outra. Quando tá nublado, fica aquele clima de mistério. Parece que a gente está numa superfície lunar. Quando tá aberto, que a gente consegue ver aquele tapetão de nuvens, é maravilhoso. Então, o Monte Roraima, ele consegue surpreender em qualquer, se é chuva, sol, frio, vento, de qualquer jeito, o Monte Roraima é apaixonante. Que bom. E no terceiro dia, então, a gente chega no topo. Essa foto é no topo do Monte Roraima? Essa foto é quando a gente, logo que chega no topo, que é um momento de maior emoção. E aí a gente tem essa paisagem aí, essa foto linda, que é de uma cliente que foi agora no carnaval, a Érica. E essa vista que a gente tem lá do topo do Roraima. É a sensação de vitória, de conquista, né? Nossa, mãe, que só a gente que pratica trekking, vai para as montanhas, a gente sabe o quanto é maravilhoso chegar num topo, é verdade. Ó, vou aproveitar que você colocou. Isso, é dele mesmo que eu ia falar. Você colocou a foto da Érica, né? Que é essa menina que tá aí na foto. Ele falou que a esposa dele é vegetariana, né? Isso é tranquilo. A Érica, que é essa que tá na foto, ela também é vegetariana. E a gente tem um cardápio especial para quem é vegetariano ou para quem é vegano. Então, é tudo feito com tanto carinho que os nossos cozinheiros, eles preparam a comida separada.
Então, a Érica, por exemplo, ela se apaixonou, porque ela era a única vegetariana do grupo, e eles faziam uma comidinha separada na hora do jantar, eles vinham, Érica, senhora Érica, com o pratinho dela separado. E que às vezes tinha uma cara de estar mais gostosa ainda do que a nossa, hein? Então, tem opção para vegetarianos e veganos, sim. Boa ideia, boa coisa. Ó, o Fred tá até. O Fred é lá do Alto Caparaó tá falando que quer ir lá fazer um café no Monte Roraima. Ah, ô Fred, eu vou deixar para ir pro Monte Roraima quando você for também. Só pra gente poder tomar esse café, né, ô Laila? Com certeza. E lá no Monte Roraima a gente come-se muito bem. O café da manhã é muito reforçado. Para ter uma ideia, a gente tem ovos mexidos todos os dias no café da manhã. Então você fala, meu, como é que eles chegaram com essa quantidade de ovos no cume do Roraima? A gente, às vezes, está lá no cume do Roraima, no café da manhã, e aparece alguém com uma melancia. Aí você fala, não é possível, tem uma melancia aqui. Tem. São frutas, pães. Os cozinheiros fazem os pães típicos deles, que são tanto arepa, que é bem conhecida na América do Sul, e tem um outro pãozinho que chama dumpling, que a galera se apaixona. Então, pãozinho feito na hora. A gente acorda em torno de 6 horas da manhã, né? Por dia, para se preparar, para conhecer, para as caminhadas. A equipe da cozinha, desde as 4, já está lá arrepiando para deixar tudo preparado e tudo muito gostoso para todo mundo. Inclusive, a gente tem um vídeo aqui no canal, né? E aqui no Instagram também. Um dos primeiros vídeos da série 365 Tips, que é mostrando um porta-ovos, né? Como levar ovos para trilha. Então tem aí, gente. Não sei quem tá maratonando aí o 365 Tips. Eu tô! Essa semana a gente já bateu 100 vídeos, né? 100 conteúdos publicados ali, dicas de equipamentos para trekking. A gente começou isso no dia 1º de janeiro e tá muito bacana, tá muito legal. Acho que é Debs falou, fiz o trekking início de março agora e foi realmente incrível. Melhor experiência. Estou aqui matando a saudade já com essa live. Ah, que delícia! Não, é muito bom mesmo. É tudo feito com muito carinho, muito respeito. Toda a equipe, são por moradores locais. Então, a gente trabalha com a equipe indígena, que são índios de descendentes, na sua maioria, descendentes de Pemons, né? Então, eles têm todas as lendas, as histórias. A gente respeita, e eu faço questão sempre de contar para todo mundo, para que a gente possa respeitar essa cultura. Sim. O Monte Roraima é a formação mais antiga do planeta Terra. Então, você pensa que você vai estar num lugar que já existia desde a época que os continentes estavam unidos. Então, desde a época da Pangeia, o Monte Roraima já estava lá. Ele viu chegar os dinossauros, ele viu a extinção dos dinossauros. Não é à toa que o Conan Doyle se inspirou no Monte Roraima para escrever O Mundo Perdido, e que depois do Mundo Perdido veio o Jurassic Park também, porque lá você tem a impressão de que qualquer momento vai sair de trás de uma pedra um dinossauro. É um negócio muito pré-histórico. E lá a gente tem coisas muito endêmicas, coisas que só existem lá. Então, várias espécies de plantas, principalmente plantas carnívoras, que só existem no Monte Roraima. Alguns animais que só existem lá. Então, a gente tem um sapinho pretinho, que é a coisa mais linda, e ele é tão pré-histórico que ele não desenvolveu a habilidade de pular. Quando ele se sente ameaçado, ele se encolhe e vira uma bolinha para se camuflar. E ele é um sapo todo negro, com a barriguinha amarela. Então, é coisas que só existem lá no Monte Roraima e que já estão lá há milhares e milhares de anos. Então, realmente, por isso que a galera fala, é uma viagem inesquecível, a energia daquele lugar é diferente. Porque tem essa questão de formação geológica mesmo, e tem essa questão cultural, onde o Monte Roraima ele é adorado e ele é conhecido como a Mãe das Águas, ele é conhecido como a Terra de Macunaíma. Então tem várias lendas, vários mitos, tem coisas interessantíssimas que daria para fazer 5 lives só contando as curiosidades do Roraima. A gente faz 5 lives. Fora... E ó, vou fazer o seguinte, como a gente não tem tempo de contar, de falar de tudo, só lembrando o pessoal que entrou agora, printa aí a tela, quando terminar, vai lá nos stories, marca a Mantra Adventure, a Gear Tips, e todo mundo vai estar concorrendo a esse colarzinho do Monte Roraima. E todo mundo que fizer isso, aí não é sorteio, é presente da Tia Laila. Todo mundo que printar e marcar aí a Mantra e a Gear Tips, eu vou mandar um e-book completíssimo com tudo sobre o Monte Roraima. Vai estar falando sobre o clima, o que levar, checklist, curiosidades, as lendas, tudo vai estar lá no e-book. Aí não é de graça para todo mundo que fizer isso.
e não é sorteio. Muito bom. Então, gente, ó, escreve aí. Se você quer o e-book do Monte Roraima, escreve aí, eu quero, que a Laila vai mandar para vocês. Mano. E sem contar que daqui a pouco, no final da live, a gente vai falar sobre um desconto especial, sobre uma oferta especial que a tia Laila vai fazer pro nosso Gear Tips Club, que eu tô ansiosa para saber disso. Laila, E a galera que ainda não é membro do Gear Tips Club, por favor, hein, gente? Vocês estão perdendo tempo. Depois já entra lá no site também e já faz a sua carteirinha maravilhosa do Gear Tips, hein? é a maior comunidade outdoor, né? Do Brasil, gente. Gear Tips Club. Eu, E olha eu só. vi aí, Jéssica, que alguém perguntou sobre os cristais que tem no Monte Roraima, né? Lá no Monte Roraima realmente tem o Vale dos Cristais, tem muitos cristais lá no Monte Roraima. E até teve uma novela há algum tempo atrás, não me lembro agora o nome da novela, se alguém souber, coloca aqui nos Ah, eu sei. comentários. Comendador. Eu Isso, que esqueci tinha o o nome da novela. Comendador, tinha o Diamante Rosa. A galera sempre brinca, toda vez que alguém fala que vai pro Monte Roraima, vem aquela piadinha, né? Você vai encontrar o Comendador. Nossa, essa novela é Enfim, muito antiga, não lembro o nome. é, Alguém lembra o que nome dessa inclusive novela? O Imperador, ó. o Imperador aí, Império, acho que era Império o nome da Não, eu novela. acho que é o Imperador O mesmo. Imperador, enfim. Só que uma curiosidade também é que a novela, ela passava cenas do Monte Roraima, né? Inclusive cenas aéreas e tal. E tinha o Comendador no topo do Roraima. E uma curiosidade é que essa novela não foi gravada No no Monte Monte. Roraima. A Rede Globo não teve autorização do governo venezuelano para poder fazer, captar imagens de lá. Então, a novela foi gravada em Carrancas, em Minas É. Gerais. Não foi gravada no Monte Roraima. E as cenas aéreas que passavam, eles compraram de uma televisão venezuelana. Então, nem as cenas aéreas a Globo teve autorização para gravar. Enfim, lá tem os cristais. E o que é muito importante sempre de ressaltar é que quando eu comecei a ir para o Monte Roraima há anos atrás, Vale dos Cristais era forrado de cristais. E cada vez mais está diminuindo. Porque, infelizmente, as pessoas vão e acham que aquilo lá é um souvenir. E não é. Então, não se pode Mentira. tirar nada, infelizmente, nada do topo do Roraima. De um tempo para cá, começou a ter fiscalização. Então, quando a gente desce, primeiro que o Monte Roraima está dentro de um parque, na verdade, dentro de dois parques, porque tem o lado brasileiro e o lado venezuelano. Então, no lado venezuelano, quando a gente desce, todas as mochilas são revistadas. Então, eles abrem todas as mochilas justamente para verificar se ninguém está trazendo nada do Roraima. Que é um Perfeito. absurdo, porque as É. pessoas acabam tirando coisas que a natureza demorou milhões de anos só para a pessoa se achar a mais importante do universo e querer ter um cristalzinho. Sem contar que os cristais do Roraima tem uma lenda de lá, que os índios dizem que quando o pajé morre, ele se transforma num cristal e vai habitar o topo do Roraima. Então isso tem um significado muito forte para eles também, tem É. que ser respeitado. E agora eu quero te perguntar sobre essas piscinas de água aquecida aqui que tem no Monte Roraima. Ó a fumaça subindo. Quem já foi aí, coloca nos comentários se é quentinha a água. Bom, primeiro que tem que entrar, né, gente? É obrigatório chegar aí, são as famosas jacuzzis do Roraima, olha que maravilhoso. E fica com essa coloração justamente porque embaixo é forrada de cristais. Então você Nossa, tem aí umas jacuzzis com toda aquela energia dos cristais. Olha lá, a Cris dizendo que é quentinha. E é um lugar onde a gente pode aproveitar aí para dar um mergulho, para se energizar e ficar lá no topo do Roraima, maravilhoso. que bom. E quantas, Ele forma umas piscininhas. quantas noites fica no cume, Laila? Quanto tempo fica ali no cume? Então, a Mantra faz expedições com 2 noites no cume ou 3 noites. A diferença, com 2 noites, a gente consegue conhecer os principais pontos atrativos lá do cume, como, por exemplo, as jacuzzis. Então, a gente vai. E a expedição, que são 3 dias no cume, a gente consegue fazer uma caminhada até o ponto triplo, que é onde está a tríplice fronteira que divide Brasil, Guiana e Venezuela. Então, aí precisa de uma noite a mais. Lá no Monte Roraima, tem algumas outras agências que fazem até mais noites. Eu acho que para quem vai ficar muito tempo no topo, aí sim precisam ser pessoas que já têm uma experiência e uma experiência com perrengues, porque o Monte Roraima é muito instável. Então, ficar muitos dias com muita umidade
ou se chover muito, acaba se tornando pesado. Uhum. Então, aquela sensação gostosa, a gente fala, nossa, tô indo embora com saudade, muitas vezes acaba se transformando num, putz, eu não vejo a hora de ir embora. Então, por isso que a gente faz sempre com, no máximo, 3 noites lá no cume. Certo. E a parte que a gente fica lá no cume é a parte Brasil, é a parte Venezuela? Como que é isso? É a parte da Venezuela. Como a gente sobe pela Venezuela, a maior 85% do topo do Roraima está dentro do território venezuelano. Então a gente fica dentro da Venezuela. Todos os hotéis estão do lado venezuelano, exceto um que está do lado brasileiro, que é o Hotel Pati, que aí só vai para esse Hotel Pati quem vai fazer a proa, quem vai ficar muito tempo lá em cima. Caso contrário, não tem necessidade. Porque são muitos quilômetros caminhando no topo do Roraima até chegar do lado brasileiro. Então é uma caminhada realmente bem longa. Entendi, perfeito. Então, ficando ali, escolhi ficar 3 dias no Monte Roraima, é hora de descer, né? Então, volta ali a caminhada mais 3 dias de volta, certo? Não, errado, mas 2 dias. Quando a gente sobe, nós subimos, passamos 2 noites acampando, subimos em 3 dias. Para descer, a gente desce em 2, que descer todo santo ajuda, né? Então a gente junta 2 dias em um. Então a gente vai sair do topo, passa pelo acampamento base, não dorme lá, continua e vai dormir lá no primeiro acampamento do Rio Tec, que aí é um dia delicioso, porque a gente sai do friozão do topo e aí já tem uma noite super agradável, com aquelas estrelas maravilhosas, um rio do nosso lado para poder tomar aquele banho gostoso e, dependendo da época do ano, tem até uma cervejinha lá nesse acampamento. Essa parte é a mais legal, né? É muito importante. Terminar a trilha e tomar uma cervejinha. Quem não quer, né, gente? Aí aquela noite é muito gostosa. Primeiro que o grupo já está muito unido. E aí já tá aquela sensação de estar acabando. Então já as pessoas são tomadas por uma sensação de gratidão por tudo que viveram, de amizade. Então não é mais a equipe toda, não é mais nós, clientes, e eles guias, ou eles cozinheiros, carregadores. Somos nós. Que aí a gente entende que todo mundo depende de todo mundo para o sucesso de qualquer empreitada, né? Então, o Monte Roraima nos ensina muito a cada passo. E a gente continua aprendendo mesmo quando volta, porque são tantas reflexões que realmente é uma viagem transformadora. E Laila, como que tá o seu calendário para o Monte Roraima de viagens? Eu sei então, que agora a gente está em casa, de quarentena, sim, mas já estamos planejando o nosso futuro de aventuras. Bom, o planeta está em quarentena, inclusive a galera de lá, que são pessoas que têm uma fragilidade maior, justamente porque não tem essa questão médica que a gente tem. São comunidades indígenas e bem carentes. Então, agora, este momento, ninguém está fazendo expedição para o Roraima. A gente, com a Mantra, tem 2 ainda esse ano agendada. Outubro, que já não tenho mais vagas, já o grupo está completo. E tem aí essa oportunidade para quem quiser, de novembro, que eu ainda tenho vagas. Então, a gente vai pegar o feriado de 2 de novembro para poder aproveitar aí. E essa daí são 3 noites no clube. Então, essa de novembro a gente vai até o ponto triplo. Ah, que bacana. E qual é? Você sabe de cabeça a data dessa de novembro? Do dia 31 de... Peraí que eu estou com ela aqui aberta. 31 de outubro. Peraí que eu já falo. Até dia 8 de novembro. Ah, perfeito. Gente, a Laila é da Mantra Adventure, da agência. Agência parceira nossa do Gear Tips, faz parte do Gear Tips Club. Só para poder explicar aqui para quem ainda não conhece o Gear Tips Club, tá viajando quando eu falo sobre isso. Me conta aí. O Gear Tips Club é uma comunidade de praticantes de atividades outdoor, seja trekking, seja trail running, e pessoas que têm desejo de participar, de começar, de entrar nesse mundo. E dentro dessa comunidade tem os nossos parceiros, que sejam agências, operadoras, assessorias esportivas, lojas, marcas, dentre outras coisas. E a Laila faz parte do nosso Gear Tips Club. Então, a pergunta que não quer calar. Laila, qual desconto que você vai dar na sua expedição? Primeiro, você fala quanto que custa a sua expedição e fala para mim qual o desconto que você vai dar para os nossos membros do Gear Tips Club.
A Jéssica chorona, gente, mas vamos lá. Ó, antes de eu falar o preço e o desconto, não esquece de printar e depois marca lá Gear Tips e a Mantra para vocês concorrerem ao colar e ganhar o e-book. Mas vamos lá. A expedição completíssima, com hotel em Boa Vista, todos os transfers, alimentação completa e de qualidade, os equipamentos coletivos, cozinheiro, enfim, tudo. Além da assessoria toda que a gente dá também antes da viagem, ela custa R$3.150. Isso a parte terrestre, né? O aéreo, cada um, principalmente porque tem pessoas que vêm de lugares diferentes do Brasil, então a gente se encontra em Boa Vista. De Boa Vista para frente, a expedição completa custa de novembro R$3.150, tá? Que já é super barato. Mas só para a galera que é membro do Gear Tips, eu vou dar um desconto especial. E aí essa viagem de 3.150 vai para 2.900. Então vai ter aí R$250 de desconto, é isso? Vê se é isso. 3.150, é isso? Menos... E vai ficar por quanto? 2.900, é isso mesmo. R$250 de desconto para poder arredondar para R$300 de desconto, né? Como ela é chorona. Então, ó, olha só pra galera que é do Gear Tips, tem que mandar lá o número da carteirinha, bonitinho. Então, eu vou fazer aí, ó, 2.850, R$300. Caramba! Gostei. Eu gostei mais, hein, gente? E, ó, lembrando, gente, que a de outubro não tem mais vaga e de novembro já tá acabando. Então, não bobeia. Fecha logo, porque senão depois não adianta chorar. Acabou, hein? E manda mensagem lá pra Laila falando que você é membro do Gear Tips Club e que quer reservar aí com ela. O Pedro falou, eu quero, vou reservar uma vaga. Pedro, olha só, vamos negociar aqui. Porque a gente não pode ir na mesma data. Eu tô querendo ir nessa data de novembro. Alguém precisa tomar vou aproveitar que eu vou aproveitar que o Pedro tá aqui na live. E vou logo dizer, Pedro, que eu acho que vocês deveriam pensar muito aí da gente fazer aí um Deuter Experience, lá, como é que chama aquela que tem da Deuter? Ah, tá. Podia fazer uma no Monte Roraima, já pensou que demais, gente? Show de Vamos fazer um Gear Tips Experience. Já no Monte Roraima? Laila, ó, a gente tem, só pra live não encerrar na nossa cara aqui, porque se deixar a gente fica 3 horas falando, mas a live dura somente 1 hora. O Pedro tá falando que vai 2 vagas, Laura e eu. Leva os filhos também, Pedro. Ó, eu já levei pro Monte Roraima um menino de 9 anos e já levei a Vera, que tava no grupo da Aninha, que tá aqui, de 70 anos. Então, gente, não tem idade, dá pra todo mundo. Laila, temos 3 minutos. Vamos só responder aqui o pessoal aqui algumas perguntas. Quantas noites no topo do monte... Bom, essa pergunta a gente já respondeu. Vou pular um pouquinho você, tá? Depois você volta aqui a live e vê isso. Só pra gente focar em umas perguntas que a gente ainda não respondeu. A de novembro é quantos dias, Laila? A de novembro são 9 dias no total, com 3 dias no cume do Roraima. No cume do Monte do Roraima. Monte Roraima. Aventrilhar, o que faz para ser membro do Gear Tips Club. Tem o link na nossa bio aí no Instagram do Gear Tips, ou qualquer coisa me chama aí no direct que eu mando para você o link de acesso. Perfeito. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Gente, ficou faltando mais alguma pergunta aqui? Não. Ó, perguntaram quantas noites no topo que vai pro lado brasileiro. Então, com 3 noites, a gente vai até a Tríplice Fronteira. Então, a gente chega a pisar, colocar o pezinho lá no lado brasileiro. Perfeito, perfeito. E essa de novembro é de 31 de outubro. Então, gente, ó, temos 1 minuto e 23 segundos para poder encerrar essa live. Então, vamos lá. Você já fez o print aí da tela, já marcou. Quando encerrar, você vai lá no Instagram, marca a gente, Gear Tips e Amanta Adventure, para poder estar concorrendo nesse sorteio aí da Laila. E tá recebendo também um e-book completo sobre o Monte Roraima. E para você aproveitar o desconto aí de 3.150 por 2.850, 2.850... Gente, tá muito barato, gente. Ó, é pra fechar agora. Conseguir negociar isso aqui. Você que é membro do Gear Tips Club tem essa oportunidade aí pelos próximos dias.
Qual dia de novembro? 31 de outubro a qual dia de novembro, Laila? 8 de novembro. Sim, perfeito. Vamos lá, temos 30 segundos, gente. Obrigada pela presença de todo mundo. Foi um prazer imenso estar aqui com vocês essa noite. E Laila, obrigado por participar aqui da live, por aceitar esse convite e da gente estar batendo esse papo. Eu que agradeço. E galera, quem ainda não tá no Gear Tips, não perde tempo, vai lá, entra depois na página da Mantra e qualquer dúvida, só mandar mensagem que eu vou ter o maior prazer de tirar todas as dúvidas de vocês.